Olá, aluno. Hoje iniciaremos a unidade 1 da disciplina de Biomedicina Forense. Meu nome é Rafael Pereira e iremos falar um pouquinho sobre a biomedicina forense. A princípio, a gente tem que ver algumas coisas no sentido aí, a criminalística em si. Então, a criminalística ela surgiu devido ao aumento significativo da criminalidade e do número de casos de violência. E, normalmente, esses casos se expandem para o poder judiciário. Nessa situação, tanto as autoridades policiais como as autoridades judiciárias, elas precisam exigir e serem mais exigentes e rigorosas nas provas periciais, uma vez que essas provas elas têm o intuito de elucidar um caso criminal e, consequentemente, a imputação da pena ao culpado. A princípio, portanto, a finalidade em si da criminalística é constatar um crime que aconteceu, verificar como esse crime aconteceu, ou seja, a dinâmica do crime, e, além disso, indicar qual o autor em si desse crime. A criminalística em si também ela se baseia em 3 princípios. O da identidade, onde crimes parecidos podem ser executados de formas diferentes, porém tendo óticas diferentes pelo perito. O princípio da universalidade, que seria as técnicas, os métodos e técnicas utilizadas como análise das provas periciais para a finalidade de elucidação dos casos. E o último princípio, que seria o princípio de Locard, que está relacionado à intercomunicabilidade entre os crimes. Então, em relação se vários crimes em determinadas áreas têm relação um com o outro, tá certo? Já juntamente aí, para atender essa criminalística, surge as ciências forenses, onde vários saberes se intercruzam para poder desvendar, elucidar um crime. E a ciência forense é envolvido o quê? A multidisciplinaridade, ou seja, vários profissionais atuando em um único caso. Então, profissionais da área da química, da matemática, da física, da biologia, e juntos, com seus conhecimentos técnicos científicos, tendo um único objetivo, a elucidação de um caso criminal. E é lógico, sempre respondendo o questionamento tanto policial como judiciário, certo? Em relação como seria feita essa resposta ao questionamento policial e judiciário, seria através da perícia. A perícia em si ela nada mais que as análises, os exames técnicos científicos empregados na elucidação de casos. E a perícia em si, ela pode ser classificada em civil, que são aquelas que remontam aos conflitos de interesses financeiros e patrimoniais, ou a perícia criminal, que seria voltado às infrações penais, estipuladas pelo Estado. E para isso, a perícia em si, para ter a perícia em si, você precisa descrever essa perícia de alguma forma. E essa descrição se dá através do laudo pericial. Então, o laudo pericial nada mais é que um documento descrito pelo perito, onde esse profissional vai descrever várias condições, no sentido de como foi coletada a prova pericial, aonde foi coletado, como era o local do crime, E, além disso, ele vai descrever no laudo pericial as análises realizadas nessa prova pericial, a interpretação dessas análises e, por fim, a conclusão baseada nos resultados técnicos científicos dessas análises. No laudo pericial, além da descrição de toda a prova, de todos esses itens que eu comentei, ela também vai responder alguns quesitos formulados pela autoridade policial. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa
morreu em decúbito, dorsal ou frontal, tá? Então, tudo isso é questionado pela autoridade policial e o perito precisa descrever, né, responder, na verdade, esses quesitos policiais. Além dos quesitos, né, como eu já disse, o perito em si ele tem que descrever todos os fatos relacionados àquele crime propriamente dito. Então, desde a coleta, né, da análise do local do crime, a coleta dos materiais, né, das provas periciais e os exames, as análises, as interpretações e resultados e conclusões. Tudo bem? E é lógico, se o perito em si ele tem a possibilidade de inserir no laudo, né, fotografias tiradas do local do crime, esquemas e croquis feitos por ele, também baseado no local do crime, e algumas ilustrações. Ele deve inserir essa documentação, né, essas imagens, no laudo pericial. Além do laudo pericial, existe o parecer técnico, que também é outro documento voltado à perícia em si, né, à parte pericial. Então, o parecer técnico em si, ele vai ter como objetivo o quê? Explicar, né, alguns pontos que ficaram obscuros para determinadas pessoas, no caso, para as autoridades policiais e para as autoridades judiciárias. Então, o parecer técnico serve para quê? Para complementar, muitas vezes, um laudo pericial, tá? Seja de um perito ou seja de um médico legista, tá certo? E esse parecer técnico em si, ele pode ser contestatório, né? Na verdade, vai, né, a autoridade policial ou a autoridade judiciária, devido a algum ponto característico do laudo, pode ser contestado aquele ponto, através do parecer técnico, ou ainda simplesmente ser explicatório, né, explicar o porquê daquela situação, tá, daquele ponto característico. No caso, né, falando aí um pouco sobre o local do crime, nada mais é que o quê? A porção, né, ou seja, o espaço em que compreende o crime em si. Esse local de crime ele pode ser classificado de acordo com a região de ocorrência. Então, né, pode ser uma região imediata, que seria onde se concentra a maior quantidade, né, de vestígios, de provas periciais. E a região imediata, que seriam os arredores né, do local do crime propriamente dito. Tá certo? Além disso, né, o local ainda ele pode ser classificado em relação à sua preservação como idônea, né, um local idôneo em que não houve nenhuma alteração, nenhuma adulteração, tanto das provas periciais, vestígios, como do próprio local, né, ou ainda ser classificado como inidônea, aonde nessa situação houve manipulação, houve adulteração do local e das provas periciais, dos vestígios. Ainda em relação ao local de crime, a gente, né, no caso, o perito em si, ele pode classificar e caracterizar essa ocorrência em si em áreas internas, que seriam crimes ocorridos dentro de uma residência, por exemplo, em locais externos, que seriam as vias públicas, praças, né, monumentos, parques, tá? Então, se enquadraria na área externa, e a área virtual, que seriam os crimes cibernéticos, tá? Que aí entrariam na parte das internets e da computação em si. E além de todas essas características, essa classificação, o local de crime também se classifica de acordo com a natureza do fato. Então, no caso, se foi um acidente de trânsito, se foi um homicídio, um suicídio, então tudo isso vai ser descrito no laudo pericial. O importante, né, do local dos fatos em si, do local do crime, seria o isolamento desse local, né? A princípio, esse isolamento é feito pelo policial que chega em um primeiro momento a esse local, justamente para verificar que houve ou não um crime neste local. Então, normalmente os policiais militares que chegam
primeiramente aos locais de crime e eles são responsáveis em isolar esse local justamente para proteger, né, a veracidade das provas periciais e do local de crime para que o perito tenha uma coleta ideal dessas provas e essas provas sejam mais fidedignas do caso em si, que está em questão, do caso criminal. Bom, vestígio e evidência, né? O vestígio nada mais é que o material, a prova pericial coletada no material, né, no local do crime pelo perito, tá? Sem ter feito ainda nenhuma análise nesse material e ainda não se sabe se esse material tem ou não alguma relação com o fato. Já a evidência nada mais é que o vestígio, porém analisado, interpretado e verificado pelo perito que aquele vestígio tem uma relação com o fato criminoso. Então, aí se torna evidência. A classificação do vestígio também, né, em relação à classificação, ela se dá macroscópica, visual ou microscópia, né, através de microscópio, a observação desses vestígios. Eles podem ser latentes ou visíveis, né, visíveis, o perito em si vê, né, no local do crime, latentes, esses vestígios podem estar escondidos. Esses vestígios podem ser biológicos, como sangue, né, sêmen, cabelo, e não biológicos, como, por exemplo, né, um instrumento inanimado, uma faca, um revólver, uma pistola, tudo bem? E as condições desse vestígio, ele pode estar na sua forma sólida, líquida ou gasosa. O importante nessa situação, a partir do momento que é coletado esse vestígio, esse material do local do crime, seria a cadeia de custódia. O que seria a cadeia de custódia? Seria a descrição cronológica desde a coleta desse material lá no local do crime até as suas análises, né? Quem realizou as análises, quem fez as análises e quais foram as análises. Isso tudo tem que estar descrito, tá? Em um documento com uma sequência cronológica. E isso garante, né, a integridade da peça pericial, do vestígio em si, né, que com certeza virou evidência. Bom, em relação, né, a esse assunto, podemos, né, partir para a interatividade, onde, né, foi elaborada uma questão baseado nesse assunto, né, na parte pericial. No caso, a criminalística é uma área recente que surgiu sob base da medicina legal e que, para atendê-la, se fazem necessárias as ciências forenses. As atividades pertinentes à área das ciências forenses vêm assumindo um importante papel no âmbito científico e jurídico devido ao crescimento da criminalidade e do número de casos de violência, que normalmente evoluem para a esfera judicial. Para agir segundo os preceitos jurídicos, autoridades policiais e judiciais exigem cada vez mais rigor e segurança na prova científica produzida, ou seja, na evidência dos achados e nas provas de certeza relativa, pois essas fornecem à justiça a comparação da materialidade do crime, podendo promover a imputação da pena ao culpado. Julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso e em seguida assinale a alternativa correta. Na sentença 1, no item 1, a criminalística é uma disciplina técnico-científica por natureza e jurídico-penal por destinação, a qual concorre para a elucidação e a prova das infrações penais da identidade dos autores respectivos, por meio da pesquisa, do adequado exame e da interpretação correta dos vestígios materiais dessas infrações. No item 2, os conhecimentos técnicos científicos pertinentes às ciências forenses englobam apenas um dos ramos das ciências naturais, como matemática, ou química, ou física, ou biologia. Item 3. A perícia são técnicas e metodologias de caráter técnico-científico empregadas na elucidação de crimes. E perito, qualquer cidadão comum de bem. A construção de um laudo pericial deve constar de ilustrações, fotografias, croquis e esquemas que possam descrever de forma fidedigna um crime. Item 5.
todo material bruto contestado e ou recolhido no local do crime passa a ser considerado uma evidência, que depois de analisado e interpretado pelos peritos de forma isolada ou associada a outros e comparada a sua relação com o fato, se transforma em vestígio. E a última sentença, o isolamento do local de crime é de suma importância para que não ocorra o risco de perda ou contaminação dos vestígios que levem à apuração dos fatos delituosos, bem como a cadeia de custódia que assegura e garante a identidade e integridade do vestígio. Alternativa A sentença 1 falsa, a sentença 2 verdadeira, a 3 falsa, a 4 falsa, a 5ª falsa, a 6ª verdadeira. Alternativa B, a sentença 1 verdadeira, a sentença 2 verdadeira, a sentença 3 falsa, a 4ª falsa, a 5ª falsa e a 6ª falsa. Alternativa C, a primeira sentença verdadeira, a segunda sentença falsa, a terceira falsa, a 4ª falsa, a 5ª falsa e a 6ª verdadeira. Alternativa D, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira falsa, a 4ª verdadeira, a 5ª falsa, a 6ª verdadeira. E a alternativa E, a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira falsa, a 4ª verdadeira, a 5ª falsa e a 6ª verdadeira. Já voltamos com a resposta dessa questão.